aqui o pedido de uma mamãe muito querida. Eu sei que os pais têm muita dificuldade em conversar com seus filhos sobre a matemática, que a gente aprendeu de uma forma muito diferente. Então, eu vou tentar aqui solucionar a dúvida dessa mamãe. Eu tenho o número 3120 e preciso dividir por 15. Ele é um divisor formado por 2 algarismos e muita gente fica com dificuldades nessa divisão. Então, eu já preparei aqui a minha multiplicação do número 15 para facilitar, né, para eu ter uma consulta, porque eu sei que às vezes o cálculo mental com números maiores pode dificultar ou às vezes prolongar demais uma divisão. Então, eu já deixo preparado assim. Esse é um hábito que todo mundo pode ter, né? Do lado da divisão, sempre fazer a multiplicação. A gente vai treinando e depois isso vai fixando na memória, a gente já não precisa mais escrever. Então, no número 3120, eu tenho 3 unidades de milhar. Para dividir essas 3 unidades de milhar em 15 grupos, eu não consigo fazer com que cada grupo tenha pelo menos 3 unidades de milhar. Então, eu poderia representar, pela ausência dessa quantidade de uma unidade de milhar em cada grupo, o zero. E aí, eu teria 0 vezes 15, 0, e 3 menos 0, 3 unidades de milhar. Como ele é um resto, e eu desço o próximo número para divisão, que no caso é o número 1, representado então uma centena, aqui eu já fiz o reagrupamento. Então, eu tenho aqui 31 centenas para dividir por 15. As 3 unidades de milhar que sobraram, elas estão embutidas aqui, elas foram transformadas. Eu troquei a ordem do número, eu troquei de unidade de milhar para centena. Eu fiz um reagrupamento, agrupei em novo grupo. Tá? Então, tem 31 centenas para dividir por 15. Analisando a tabuada, eu sei que 2 vezes o 15 é igual a 30. Então, eu uso 2, 2 vezes 15 é igual a 30, e resta uma centena. Quando eu coloco 2 aqui, eu sei que em cada grupo existem 2 centenas agora. Eu consegui colocar 2 centenas. Então, o próximo é dividir a divisão, a dezena e depois a unidade. Restou um aqui, eu continuo a divisão. Ah, tia Angélica, mas você não falou sobre o zero na unidade de milhar. Isso mesmo. No início, a gente explica para a criança com o zero aqui. Ao longo do tempo, a gente vai percebendo que o zero à esquerda, ele não faz diferença no número. Se eu escrever assim, ou se eu escrever assim, esses números são iguais. Então, o zero aqui é indiferente para mim. Ele só está representando que naquela divisão eu não consigo ter números no grupo, não consigo fazer a divisão igual para todos os grupos, tá? Mas esse número com o zero à esquerda é o mesmo que está representado aqui. Então, ao longo do tempo, a criança vai entendendo que esse zero não é necessário. E aí, a gente já parte para a divisão sem o zero aqui, que foi o que eu expliquei lá no vídeo no YouTube. Então, vamos recomeçar. Estou dividindo 3.120 por 15. O 3 não vai ser dividido pelo 15 e cada grupo receber pelo menos uma unidade de milhar. Para que essa divisão seja possível, eu tenho que reagrupar as 3 unidades de milhar no próximo grupo, que é a centena. Então, por isso que a gente usa o arco. O que eu estou fazendo com essas 3 unidades de milhar? Eu estou transformando em centenas e agrupando com a centena que já estava aqui. Então, agora eu tenho 31 centenas, as dezenas e as unidades para divisão. O meu quociente terá a centena
a dezena e a unidade. Então, eu fiz a estimativa do meu quociente, o que facilita muito o raciocínio da criança. Então, vou começar. 31 centenas dividido em 15 grupos, eu tenho o 2, porque 2 vezes 15 é 30, e 31 menos 30 resta uma centena. O que significa esse 2? Que cada grupo em que eu dividi 31 centenas recebeu 2 centenas inteiras. E restou uma fora. Não tem como eu dividir isso agora. Para fazer essa divisão, eu preciso reagrupar. Então, eu vou colocar o número 2 aqui no resto, porque só aquilo que resta é possível dividir. E ao fazer isso, eu estou reagrupando. Então, agora eu não tenho uma centena. Eu tenho 12 dezenas, que serão divididas em 15 grupos. Ah, mas não dá para dividir. Olha, o número 12 é menor que o 15. Quando eu for fazer a divisão de 12 dezenas em 15 grupos, tem grupo que vai ficar com nada. Eu não consigo dar uma dezena para cada grupo, pelo menos. Então, se essa divisão não é possível, eu coloco o 0. A ausência de quantidade adequada aqui é representada pelo 0. Então, 0 vezes 15 é igual a 0. E 12 menos 0 é igual a 12. Então, restou. Ao restar, eu desço para a divisão as minhas unidades. E ao fazer isso, eu também fiz um reagrupamento. Então, eu tenho 120 unidades agora para dividir por 15. Olhando na minha tabuada, eu posso usar o número 8. Então, 8 vezes 15 é igual a 120. E 120 menos 120 é igual a 0. Ao dividir as 120 unidades, cada grupo ficou com 8 unidades. Então, a minha divisão termina aqui. Eu dividi 3.120 por 15 e cada grupo ficou com 208 unidades. Eu espero que eu tenha ajudado a mamãe, eu espero que tenha ajudado outras mamães e eu espero que eu tenha acrescentado ao conhecimento das crianças todos esses detalhes que são necessários aí no nosso dia a dia.